Muito bem, sejam bem-vindos ao nosso curso Como Investir em Cripto na Bolsa. Meu nome é Fernando Urrich e a nossa segunda aula conta com o apoio da QR Asset Management, que é a gestora de recursos do grupo QR Capital e da B3 Brasil, Bolsa e Balcão. E nesta segunda aula do módulo 1, Entendendo o Bitcoin, vamos falar sobre o cenário macroeconômico que, digamos assim, é o pano de fundo da criação do Bitcoin e dos demais criptoativos, entendendo o que está acontecendo com o mundo financeiro, especialmente depois de alguns momentos históricos que eu vou colocar para vocês, a gente consegue entender melhor também o apelo e o potencial dos criptoativos. Então, muito bem, o que a gente preparou primeiro é mostrar um pouco do contexto da criação do Satoshi Nakamoto. E aí eu começo com esta frase, né, o porquê da grande invenção do Nakamoto. E para quem não conhece, esse é o jornal britânico The Times, do dia 3 de janeiro de 2009. E por que eu coloco essa capa? Porque nessa capa tem a seguinte manchete: Chancellor on brink of second bailout for banks. Chanceler à beira do segundo resgate para os bancos. E esse dia 3 de janeiro de 2009 foi justamente quando o Satoshi Nakamoto minerou o primeiro bloco e aí iniciou o sistema, é o chamado bloco Gênese, e na primeira transação ele incluiu essa mensagem que era a manchete desse jornal do dia, onde ele já deixava claro essa crítica ao sistema monetário ou ao que estava acontecendo. E depois de uma mensagem no dia 9 de fevereiro de 2009, também na lista de discussão de criptografia, ele trouxe mais uma vez uma das suas críticas, onde ele disse o seguinte: esse é um trecho da mensagem dele e eu vou traduzi-la para vocês. Então, o que o Nakamoto fala? O problema raiz com a moeda convencional é toda a confiança que é necessária para fazê-la funcionar. O Banco Central precisa ser confiado que ele não vai desvalorizar a moeda, mas a história das moedas fiduciárias está repleta dessas quebras de confiança. Os bancos precisam ser confiados que eles vão segurar nosso dinheiro e transferi-lo eletronicamente, mas eles emprestam em ondas de bolhas de crédito com meramente uma fração em reserva. Nós temos que confiar a nossa identidade, a nossa privacidade com eles, e para que eles não deixem que ladrões drenem as nossas contas, roubando a nossa identidade. Então aqui nessa mensagem o Nakamoto deixava muito claro o que ele pensava do sistema vigente, esse sistema bastante centralizado. E é que eu quero, para explicar esse cenário macroeconômico, eu destaquei 3 grandes momentos da ordem monetária vigente: o choque do Nixon de 1971, a grande crise financeira de 2008 e o grande lockdown de 2020. Começando então pelo choque do Nixon de 1971. Para quem não sabe, até esse momento o mundo vivia o chamado Acordo de Bretton Woods, onde as principais moedas de reserva do planeta tinham acordado em utilizar o dólar como a moeda de reserva mundial, e o dólar seria conversível à paridade de 35 dólares por onça Troy. Isso foi acordado em 1944 no estado de New Hampshire, na cidade de Bretton Woods, no finzinho da Segunda Guerra Mundial, porque havia um caos completo de taxas de câmbio flutuante, abandono do padrão ouro, e era necessário algum tipo de estabilidade para o comércio e para o fluxo de capitais internacional. Então veio a ideia de conceber o Acordo de Bretton Woods, ou o Sistema de Bretton Woods, que acabou funcionando até o dia 15 de agosto de 1971, quando o presidente Richard Nixon veio em cadeia nacional de televisão nessa data para dizer que estava suspendendo a conversibilidade do dólar em ouro. E isso foi um choque, porque ninguém estava esperando, e obviamente foi um movimento unilateral. E o que muita gente não denomina, mas na verdade é exatamente o que aconteceu, isso foi um calote dos Estados Unidos, porque o dólar era uma dívida que os demais países tinham, todos os bancos centrais e governos tinham dólares, e que eles poderiam converter em ouro a paridade de 35 dólares em onça Troy.
Mas com o choque do Nixon, essa conversibilidade acabou desmoronando junto, então, o acordo de Bretton Woods, e a partir desse momento que o mundo entrou no chamado experimento de moedas inconversíveis, onde os bancos centrais, os seus respectivos emissores, poderiam criar dinheiro sem nenhuma referência de valor, sem nenhuma âncora e sem nenhuma obrigação legal de restituir em alguma commodity como ouro ou como prata. Então, a partir de 71, o mundo e os bancos centrais tinham o espaço aberto para inflacionar suas moedas sem nenhum limite técnico para essa impressão de dinheiro. E esse foi, digamos, o primeiro movimento importante quando a gente fala do cenário macroeconômico, e que, obviamente, vemos várias crises e crashes de bolsa ao longo dos últimos 50 anos. Teve a crise do petróleo, de alta inflação na década de 70, que se sucedeu depois do abandono do padrão ouro de Bretton Woods. Tivemos o crash de 87, crise asiática em 98, ou 97, 98. Depois tivemos a crise da Rússia. E 2000 tivemos o crash da Nasdaq. E 2008, a grande crise financeira, onde houve uma bolha imobiliária em vários lugares do planeta, sobretudo nos Estados Unidos. E esta crise que levou à bancarrota do Lehman Brothers, que foi, até hoje, é a maior falência da história dos Estados Unidos. Então aqui ia a bancarrota, o Lehman Brothers, isso foi no dia 15 de setembro, aliás, 15 de setembro de 2008. E por que é importante essa data? Porque a partir desse momento, esse é o segundo marco que eu queria destacar, a partir desse momento, os principais banqueiros centrais e governos começaram com um novo receituário extraordinário e inédito de intervir nos mercados, imprimindo dinheiro, comprando ativos, numa escala que jamais tinha sido visto anteriormente. O Banco do Japão já havia feito algo similar, mas na magnitude que começaram a partir da crise de 2008 e os bancos centrais quase que em sincronia, isso realmente foi uma novidade. E aqui eu coloco os principais participantes da crise, ou grandes figuras, né? Que aqui o Ben Bernanke, que era o presidente do Federal Reserve, o Hank Paulson, que era o secretário do Tesouro americano, e, por fim, o Timothy Geithner, que era o presidente do Federal Reserve de Nova York. E esses três atores foram muito influentes até nas respostas que os governos deram. E as respostas, para colocar de forma gráfica, foi essa aqui. Este é o balanço do Federal Reserve. Os ativos que o Federal Reserve tem no seu balanço patrimonial, que até o estouro da crise rondavam ali 800, 900 bilhões de dólares, mas depois da crise explodiu para cima, acima de 2 trilhões em questão de poucas semanas, então mais de 1 trilhão criado, e depois seguiram com mais várias rodadas dessa política extraordinária, que eles chamavam de QE, Quantitative Easing, ou afrouxamento monetário. Mas isso não foi apenas o Fed, foi também o Banco Central do Japão, também chamado de BOJ, ou Bank of Japan, da mesma forma o European Central Bank, Banco Central Europeu. Aqui é o balanço de cada um desses bancos centrais em dólares. Veja que ali em 2017, praticamente todos com mais de 4 trilhões em ativos. É impressionante. Se dividir pelo PIB de cada país, claro que o caso mais assombroso aqui em termos de impressão de dinheiro é o Banco do Japão, depois o Banco o BCE da Europa e por último o Fed. Mas esse é o nível de impressão de dinheiro que ocorreu nessa época. E claro, olhando esse cenário, sem quase nenhum limite, que eu digo técnico, para essa impressão de dinheiro, essa foi uma década extraordinária e que já começou a chamar a atenção dos investidores do tipo, olha, se os bancos centrais podem criar tanto dinheiro assim, quase sem nenhuma desvantagem aparente, pô, assim, isso vai seguir sem fim. Mas os bancos centrais diziam que eles retrocederiam nessas políticas e que normalizariam os seus balanços em algum momento. E o Federal Reserve até tentou fazer isso de 2017 até 2018,
ou 2019, mas aí logo depois veio o grande lockdown de 2020, a crise que foi estourada, eu digo que ela começou por conta da Covid, mas já havia uma série de vulnerabilidades no cenário como um todo, e veio o grande lockdown e o mundo ficou temporariamente fechado. E isso trouxe uma série de repercussões para produção do planeta, cadeias produtivas, choque de oferta, choque de demanda, e os bancos centrais entraram em modo desespero em que não poderiam admitir de forma alguma nada de deflação. E aí utilizaram as mesmas políticas lá de 2008, mas numa escala ainda maior e num período de tempo, numa janela muito menor, em menos tempo e mais dinheiro impresso. E é o que a gente pode ver agora, então. Vejam que antes era 4 trilhões e meio o máximo que o Fed tinha chegado no seu balanço, e aí chegou fevereiro de 2020, em questão de poucas semanas ali, em fevereiro e março, foram impressos cerca de 3 trilhões de dólares, e na data de 21 de julho de 2021 já estava acima de 8 trilhões, mais de 8 vezes o balanço inicial pré-crise de 2008. Então esses foram os três grandes macros, os três grandes marcos do cenário macroeconômico, e que, claro, com toda essa liquidez criada, isso contribuiu para um dos maiores rallies da história do mercado acionário. Aqui eu coloco o SP500, SPX, que bate ali também no finalzinho de julho, 4.400 pontos, máxima histórica, e veja que foi praticamente um breve soluço em 2020 e voltou ali com todo vapor. Da mesma forma, e aqui numa janela bem mais ampla, desde 81 até agora 2021, a taxa de juros do governo americano, o Treasury de 10 anos, é o rendimento do título, que está caindo sem parar. Isso também é um fator que contribui para a elevação dos ativos. E aí nesse mundo todo, onde há liquidez abundante, onde os ativos em geral estão sendo inflacionados, ou dito de outra forma, onde a moeda está sendo depreciada, ou seja, tudo fica mais caro em termos da moeda, ou a moeda perde valor, é preciso muito mais unidades monetárias para comprar ativos em bolsa, renda fixa, imóveis e até mesmo produtos ao consumidor, bens e serviços. Não há como isso também não respingar de forma positiva em ativos que são escassos, como é o caso do Bitcoin. E para ilustrar esta escassez, que é digital, sim, mas ela é autêntica, porque ela existe, eu mostro o gráfico de Bitcoins em circulação, que chega a praticamente 18,8 milhões, ali na data de julho de 2021, e que é uma curva ascendente, mas que chegará no máximo de 21 milhões de unidades, porque esta é a regra do sistema e que não tem como ser burlada. Então, se nós imaginamos um ativo onde há uma oferta inelástica e onde os bancos centrais estão imprimindo cada vez mais dinheiro e com promessas de manter essas políticas a perder de vista, é de se esperar que uma oferta escassa, o dinheiro sendo desvalorizado e a demanda por esse tipo de ativo crescendo, o potencial que existe ainda é enorme. Então, para resumir essa parte do que eu chamo que é uma nova classe de ativo, que ele é, primeiro, não inflacionável, porque essa regra de 21 milhões não pode ser falsificada, não podem falsificar bitcoins. Ele até o 2021 estava se comportando de forma bastante descorrelacionada com as demais classes de ativos, renda fixa, ações, outras commodities, mas é de se esperar que à medida que ele vá crescendo, ele tenha uma correlação maior, até mesmo com o ouro, que a gente vai falar na próxima aula. É um ativo digital e, portanto, existe um baixo custo de custódia e de transferência. Isso é algo inédito, é possível transferir milhões ou bilhões com um custo proporcionalmente irrelevante, e a custódia também tem um custo irrelevante, e há um potencial de upside por conta do cenário macroeconômico, por conta dos fundamentos do ativo, por conta da demanda que tende a crescer. Então, nessa confluência de fatores, é plausível imaginar que ainda há um enorme potencial de retorno nesse novo ativo. Então, para resumirmos essa aula, estamos sim no grande experimento monetário de moeda inconversível, onde os bancos centrais podem imprimir e têm impresso bastante dinheiro nas últimas décadas,
com promessas de política monetária expansionista, ou seja, manterão essas políticas por mais tempo, e surge um novo ativo escasso e digital para compor portfólios como uma excelente alternativa de diversificação num portfólio, numa carteira de investimentos. Então acabamos aqui essa segunda aula do primeiro módulo do curso Como Investir em Cripto na Bolsa. Volto depois na próxima aula para falar das diferenças ou comparações entre o Bitcoin e o ouro.